Olá a todos, meu nome é Bianca. Eu irei apresentar o meu trabalho, cujo tema é Desenvolvimento e Avaliação de Emoções contendo cristais líquidos à base de óleo de rosa mosqueta. Esse trabalho é de autoria minha, Bianca, Aline, Vilmar, Thalita e Alexander. Bom, tendo em vista a interdisciplinaridade que abrange toda essa pesquisa de cristais líquidos, a cosmetologia ela traz o estudo de emulsões e fases cristalinas como possíveis sistemas de liberação de fármacos na superfície cutânea. E dentre as emulsões cosméticas para o cuidado da pele, sobressaem-se as emulsões contendo cristais líquidos, sendo que os cristais líquidos correspondem a uma terceira fase na emulsão, devido à impossibilidade de serem definidos como fase interna e externa. Porém, as emulsões elas são avaliadas termodinamicamente instáveis, e essa instabilidade gera vários pontos negativos para a formulação, assim como para o desempenho do produto também. Então, um formulador ele possui basicamente três principais desafios ao desenvolver emulsões. O primeiro é obter sistemas dispersos estáveis, o segundo é avaliar as características físicas e químicas do sistema, e o último é avaliar a presença de cristais líquidos, o qual acaba auxiliando no efeito cosmético desejado e contribui para a estabilização da dispersão. E algumas vantagens das emulsões contendo cristais líquidos são o encapsulamento e liberação sustentada de ativos, a proteção de fármacos foto e termossensíveis, além deles elevarem a hidratação cutânea, reduzir a coalescência e alterar a viscosidade. O objetivo geral do trabalho foi desenvolver e avaliar emulsões contendo cristais líquidos utilizando óleo de rosa mosqueta e tensoativo aniônico à base de éster fosfórico a partir do diagrama ternário de fases. Os objetivos específicos do trabalho foi desenvolver e obter emulsões OA através do método diagrama tenário de fases, identificar e analisar os tipos de estrutura líquido-cristalinas, avaliar a função dos cristais líquidos na formulação, avaliar a estabilidade e características físico-químicas das emulsões e avaliar o comportamento reológico das formulações. Bom, agora entrando um pouquinho na parte da metodologia do artigo, os materiais utilizados para o preparo da emulsão foram o silicone, como sendo o aditivo da formulação, o óleo de rosa mosqueta, representando a fase oleosa da emulsão, o tensoativo Crodafo CS, à base de éster fosfórico, e a água destilada, como sendo a fase aquosa da emulsão. E para determinar as concentrações das fases da emulsão, foi utilizada a relação de proporção de 80% de água, 10% de óleo e 10% de tensoativo, que foi baseado no trabalho de Andrade em 2008, onde neste trabalho foi construído um diagrama ternário de fases e assim determinadas as concentrações das fases que correspondem à emulsão. Já a incorporação do aditivo, foi feita então a incorporação do silicone PEG 12 de meticone, baseado na sua propriedade de solubilidade, e através dessa adição, a massa do silicone foi descontada da massa da água. Agora falando um pouquinho sobre os resultados obtidos neste artigo, a emulsão ela foi obtida através do método de inversão de fases, onde a água e o óleo foram aquecidos em banho até a temperatura de 75 graus Celsius e posteriormente, sob agitação de 600 RPM, foi vertida a fase aquosa sobre a fase oleosa. Então, aqui na figura é possível observar as emulsões que foram preparadas. A RMCS, contendo o aditivo silicone, e a RMC sem o aditivo. E é importante também falar que a RMCS, por conter o silicone, ela teve um aspecto muito mais brilhoso, enquanto a RMC teve um aspecto mais opaco. A análise microscópica foi feita no dia seguinte do preparo da emulsão, onde foi observado que as duas amostras preparadas se mantiveram estáveis, ou seja, não teve nenhum sinal de separação de fases. A identificação das fases líquido-cristalinas foi feita por meio da microscopia e comparação dos resultados com a literatura. Então, mediante isso, foram identificados cristais líquidos lamelares nas duas emulsões obtidas, sendo que estruturas do tipo lamelar possuem um nível elevado de hidratação quando comparamos com emulsões sem cristais líquidos em sua composição. Isso porque essas estruturas possuem água livre entre as lamelas.
Aqui, nós podemos observar as estruturas cristalinas formadas no sistema emulsionado ao longo dos dias de testes e análises que foram realizados. E de acordo com todas essas análises, foi possível notar que os cristais líquidos lamelares ficaram mais evidentes na emulsão aditivada, ou seja, a emulsão RMCS, contendo silicone, do que na emulsão sem aditivação, a RMC. E após o sétimo dia de análise, a emulsão RMCS apresentou estruturas lamelares ainda maiores. Já a RMC foi a mais alterada e caracterizada com a menor quantidade de cristais líquidos. A determinação do tipo de emulsão foi baseado no teste de diluição em água e óleo utilizando a vaselina, onde foram utilizados alguns critérios. A emulsão diluída em água é considerada do tipo OA quando se apresenta com aspecto homogêneo e a O quando se apresenta com aspecto de mistura coagulada. E a emulsão diluída em óleo, o critério é totalmente oposto. Então, aqui podemos observar na imagem que as duas emulsões estudadas obtiveram aspecto homogêneo em água e coagulado em óleo. Então, foi definida a emulsão do tipo OA. Dito isso, foram feitos testes preliminares de estabilidade, contando com o teste de estresse térmico e o de centrifugação. E de acordo com a literatura, a vida útil de um produto pode ser prevista pela observação da separação de fases quando este produto é submetido a diferentes condições gravitacionais. Então, as emulsões elas foram submetidas ao teste de centrifugação. E em todos os dias de análise, elas se mantiveram com seu aspecto normal, ou seja, não houve nenhum sinal de separação de fases. Também foi feito o teste de estresse térmico e neste teste as emulsões elas foram submetidas a temperaturas extremas para a análise da estabilidade. E mediante isso foi verificado que a emulsão RMC apresentou maior resistência à separação de fases com o aumento da temperatura. E além disso, esses sinais de instabilidade em ambas as emulsões foram visíveis à medida que se aproximavam da temperatura de fusão da matéria-prima. E essa instabilidade, ela foi proveniente do processo físico-químico de cremeação que foi gerado pelo fenômeno de coalescência das gotas da fase dispersa. Então, o óleo, por possuir densidade menor do que a água, se deslocou para cima, como podemos observar na figura, que mostra o antes do experimento e depois submetida no estresse térmico. E isso comprova o fato de que emulsões com cristais líquidos possuem maior sensibilidade a valores elevados de temperatura devido à transição de fases dessas estruturas cristalinas. O pH também foi um dos parâmetros que foram avaliados neste artigo, e de acordo com o gráfico, a gente pode observar que os valores de pH obtidos foram de caráter ácido, e passados 7 dias do preparo da emulsão, o valor do pH sofreu uma diminuição. E isso acontece pois quando se trata de emulsões formuladas com óleos vegetais, essa diminuição ela pode ser decorrente da hidrólise dos ésteres graxos, formando ácidos graxos livres no sistema. E, além disso, esses resultados estão de acordo com o trabalho de Andrade 2008, que também utilizou o tensoativo Crodafo-CS, que é a base de éster fosfórico, o que acaba comprovando o caráter ácido da base fosfórica. Aqui pelo gráfico podemos ver que os valores de viscosidade sofreram variação ao longo do tempo, principalmente a RMCS com tempos de escoamento muito elevados. E isso significa que as emulsões exibem comportamento reológico de fluidos não newtonianos. E após 15 dias, podemos perceber que houve um aumento no valor da viscosidade da emulsão RMCS, característica de emulsões que formam cristais líquidos. E devido à organização dessas microestruturas e da presença também de cristais líquidos, os sistemas apresentam maior estabilidade, evitando a movimentação das gotas e reduzindo a ação das forças de Van der Waals, as quais podem gerar o fenômeno de separação de fases. E de acordo com o trabalho de Andrade, que fez as análises por um período muito maior, após 150 dias, as emulsões sofreram uma diminuição nos valores de viscosidade e, através de reogramas, foi determinado que as emulsões apresentaram um fluxo pseudoplástico. Neste artigo foi obtida algumas conclusões. Os sistemas emulsionados RMC e RMCS formaram cristais líquidos lamelares. A adição do silicone PEG-12 de mesticone preservou a formação das estruturas cristalinas. Foram obtidas formulações do tipo A. Não foi comprovado que as formulações exibem fluxo não newtoniano e, conforme a literatura, a fase lamelar das emulsões apresenta um fluxo pseudoplástico. Agradeço a atenção.